Olá, boa noite a todos. Eu sou Milene Couras, eu sou jornalista e eu tô aqui pela chave da questão para poder trazer mais informação, conteúdo para vocês. E agora a gente vai conversar com o professor Davis Ferreira. O professor Davis é virologista da UFRJ e ele já está aqui. A gente fez uma outra live com ele no outro dia, falando sobre a retomada das atividades, das aulas, né? Presenciais. Infelizmente a gente não conseguiu deixar salva, mas hoje a gente. E aí a gente voltou aqui para poder conversar. Vamos abordar outros assuntos relacionados à Covid-19, mas todas as dúvidas que vocês tiverem, por favor, mandem aqui pra gente. As perguntas, as informações que vocês quiserem saber. Boa noite, Ruth. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom, Milene? Tudo bem, que Prazer estar bom, com muito você de novo. obrigada. Muito obrigada por ter aceito novamente o nosso convite. Boa noite, Silvana. O pessoal está entrando aqui para poder ouvir mais e poder conversar com a gente sobre a Covid-19. Para quem estiver assistindo a gente pela primeira vez, professor, você poderia se apresentar rapidamente? Claro, eu sou Davis Ferreira, eu sou professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Trabalho com vírus há bastante tempo, nem vou falar quanto tempo, mas vai aí mais de 20 anos, né? A gente trabalha com vírus e faço parte do GT Coronavírus da UFRJ também. Estou bastante envolvido com essa pandemia e eu espero poder ajudar um pouco na nossa conversa aqui. Com certeza, vai ajudar muito. A última live que a gente fez, né, falando um pouco mais sobre a volta às aulas, não ficou salva, não consegui salvar, como eu falei para o senhor. Aham. E aí, de repente, a gente mais para o final aborda alguns assuntos pessoal, quem tenha perdido, na live da outra vez queira saber. Aham. Mas eu queria saber, queria que a gente fizesse essa assim de uma forma que fosse mais um panorama, né, do que está acontecendo agora no Brasil, de como é que está. Alguns estados já estão com a média diminuindo, outros estáveis, mas alguns estão aumentando. E, como um todo, a média nacional, né, de novos casos ainda está positiva. O Brasil já atingiu o tão falado pico da doença? Olha, ô Milena, a primeira pergunta é muito difícil, mas a gente acha a gente crê que sim. Mas é claro que o Brasil ele é feito de vários Brasis, né? Então a epidemia ou a pandemia ela vai se montando de forma diferente em cada região, em cada cidade, até mesmo dentro de uma cidade como Rio de Janeiro ou São Paulo, a gente tem diversos nichos, né? Mas se a gente olhar para o gráfico do Brasil como um todo, a gente crê que em julho, mais ou menos, a gente teve um pico e a gente vê o número de casos diminuindo. Mas sempre tendo em mente que depende muito de onde eu moro, tá? Da cidade que eu moro, do estado que eu moro. Então, se a gente vê o mapa do Brasil como um todo, os casos estão diminuindo, mas pode ser que na região que eu moro, é agora que vai começar a aumentar a distribuição do vírus. Então, eu não posso relaxar. Então, tem que ter muito cuidado com isso, até que a gente possa declarar o Brasil como mais seguro, como já mais seguro, né? Porque assim, tem cidades e estados que primeiro começou alto, aí depois diminuiu, e aí agora já está crescendo de novo. É. Quem está passando por os estados, por exemplo, que estão passando por uma segunda onda, né, de contaminação, isso já era esperado e essa segunda onda seria menor do que a primeira? Olha, eu nem falo se a gente pode ainda considerar uma segunda onda, tá? O que a gente tem é um resultado da flexibilização, porque a gente sempre vê, começa a flexibilizar, daí algumas semanas, umas 2 semanas, a gente começa a ver o resultado disso. Então, quando a gente fala uma segunda onda, o que a gente espera é que os casos estejam muito baixos mesmo, as pessoas relaxando, não está tendo quase, aí vem aquela segunda, começa a aumentar de novo. Então, o que a gente está vendo nos estados é simplesmente um resultado da flexibilização e muitas vezes do relaxamento das pessoas
com distanciamento social, com as medidas que precisam tomar. Por isso que é muito importante a gente, mesmo quando tem uma flexibilização na nossa região, quando a gente sair, quando for locais que já são permitidos, a gente manter a máscara, distanciamento social, higiene pessoal. Se a gente não fizer isso, a gente vai. É por isso que a gente começa a ver esse aumento dos gráficos novamente. Tá? Então, assim, eu não Entendi. chamaria de uma segunda onda, mas um resultado da flexibilização. Entendi. Então, aproveitando esse gancho aí da sua resposta, por exemplo, alguns lugares já começaram a liberar academia, restaurantes, se com orientações, né, de normas de higiene, de proteção. É tranquilo? Eu posso ir tranquilamente se eu seguir todas as orientações? Por exemplo, se no meu estado já tiver permitido? Olha, o que a gente tem que pensar é o seguinte: eu posso fazer de tudo que eu vou diminuir a chance de infecção. Eu não vou eliminar a chance de infecção. É claro que se eu saio da minha casa e vou para um bar ou para uma academia, eu vou aumentar a chance de ser infectado, mas eu posso minimizar essa chance. Então, por exemplo, se eu vou para um local que é fechado, que não tem, por exemplo, academia, se for fechado e ver que as pessoas ali estão pegando peso ou fazendo exercício, estão expelindo muito mais o vírus, vamos supor, se tiver alguém infectado lá, por exemplo, né? Então, é Mesmo importante que eu ele saber. esteja de máscara, ele também ele pode estar expelindo vírus no ambiente. Olha, a máscara diminui muito isso, né? Tanto que a máscara, a meu ver, ela protege muito mais as outras pessoas, no caso de eu estar infectado, do que eu ser, do que me proteger. Mas é claro que muitas vezes, dependendo do exercício, a pessoa não vai estar de máscara, né? Mas sim, se tiver usando máscara, diminui muito a chance de vírus. Então, assim, continuar tomando os cuidados. Algumas academias, por exemplo, estão colocando equipamentos para locais mais arejados, para o lado de fora. Se puder fazer exercício do lado de fora, é preferível do que do lado de dentro. Então, essa é uma coisa muito importante para todo mundo lembrar. Eu vou seguir todas as regras, eu diminuo a chance de contágio, mas eu não elimino, né? Então, quanto mais Uhum. pessoas estiverem seguindo as regras, menor a chance das pessoas serem infectadas. Então, eu tenho sempre um papel muito importante no que está acontecendo. Tá? Então, eu sempre falo que a transmissão desse vírus se comporta inversamente a como a população segue as regras. Então, se a população seguir as regras direitinho, a transmissão do vírus ela diminui. Se a população não seguir as regras direitinho, a disseminação do vírus aumenta. Entendi. No caso, as regras teoricamente estão começando a liberar algumas coisas, mas ainda seria o momento das pessoas evitarem, mesmo que esteja autorizado ir para a academia, para o restaurante ou para determinados lugares, ainda seria o momento de evitar, se possível? Olha, o Brasil, acho que independente de onde você mora, ainda não é um lugar seguro. Aliás, o Brasil e os Estados Unidos estão entre os países onde ainda tem muita transmissão. Então, mesmo que seja liberado, se você puder continuar mantendo esse isolamento, ficando mais em casa, seria preferível, principalmente se você é uma pessoa está na lista de vulneráveis, ou se você mora com alguém vulnerável, é preferível que você ainda saia menos e procure evitar locais de aglomeração, né? Mas Uhum. então, assim, lembra que o Estado, a razão pela flexibilização, ela é uma razão econômica. É claro, ele precisa ajudar o comerciante, né, de uma forma geral, mas qual é a razão que eu tenho de sair, né? Então, a gente tem que pesar na balança os prós e os contras, mas sempre saber que quando eu saio tem um risco. Sim. Tem algumas pessoas que apesar de ser muito falado, né, sobre os sintomas, como é que funciona a Covid-19, ainda tem pessoas e do meu relacionamento que volta e meia acham que estão com coronavírus. E aí, por exemplo,
sente dor de garganta, mas aí toda semana tem dor de garganta, um mal-estar no corpo, e aí toda vez que começa a sentir, aí depois melhora, mas toda vez que começa a sentir esses sintomas, já acha que está com coronavírus. Quais são os sintomas assim mais comuns e que as pessoas realmente devem ficar atentas e ligar o alerta caso sintam? Tá, olha, tem um medo geral na população instalado, né? Isso acontece. Agora, a gente tem que lembrar que os outros vírus ainda estão circulando e a gente continua com os mesmos problemas de alergia, por exemplo, dependendo das temperaturas, se for seca, se for úmida, e tudo isso vai afetar a gente do mesmo jeito que afetava antes. Então, dor de garganta é importante, uma tosse seca, geralmente, a febre. Quando a gente tem febre, a gente sabe que tem alguma coisa, mas muita gente tem Covid sem ter febre ou sem ter dor de garganta, né? Então, muitas vezes vem com uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma prostração, a pessoa não se sente bem. Então, qualquer coisa que você sentir meio diferente, você pode avaliar, mas não é ficar com, estou com coronavírus. Não, principalmente hoje eu falo, se você tiver com se sentindo mal por alguma razão, até dor de estômago, dor de cabeça, dor no corpo, um cansaço, mesmo que você não esteja febre, se você está indo para um lugar onde vai ter um pouco de aglomeração, evita ir, né? Sim. Espera para ver, espera 1, 2 dias para ver se isso vai evoluir ou não. Se começar a evoluir para a gravidade, aí sim você pode procurar ajuda, mas espera um pouquinho, dá um dia, não, isso era uma alergia, não, isso aqui é só a garganta, eu sempre tenho isso, depende do seu histórico também, né? Então, mas é importante, se você está sentindo alguma coisa, não ir para locais de aglomeração. Acho que isso é o mais importante agora. O Anderson que está assistindo. Anderson não, o Bruno que está assistindo a gente, acho que ele até se identificou mais ou menos com a minha pergunta. Porque ele falou que tem ouvido que os sintomas são os mais variados, que hoje ele está com dor de garganta, e aí ele fica em dúvida, mas ele tem sinusite crônica, então ele fica com muita dúvida dos sintomas Pois que ele é, está sentindo. pois é. E o que eu faço, assim, tem alguém na minha casa que está com dor de garganta, bota uma máscara na pessoa. Isola um pouquinho, anda dentro de casa com máscara, não divide copo, talher e tudo, não divide toalha, só para esperar para ver se isso vai evoluir ou não. Né? Se vê Diarreia também tem sido apresentado como um dos sintomas, não tem, da Covid-19? qual foi o sintoma? Desculpa, eu não vi. Diarreia. Diarreia, dor de estômago, e realmente é muito variável, né? Então, a gente tem os principais, que são febre, mas são principais, mas nem todo mundo tem, né? A Sim. tosse seca, né? Uma dor de garganta. Lembra que, por exemplo, espirro não é geralmente um sintoma da Covid-19. Ah, espirrou, se a pessoa está contaminada, sim, vai infectar mais. Ah, estou espirrando muito. Geralmente não vem com tosse mais do que espirro, né? Então, a falta de olfato tem sido muito importante também, né? A falta de cheiro Sim. e gosto. Então, essas coisas têm sido bastante importantes como sintomas. Então, eu estou sentindo estou com dor de garganta, bota uma máscara, mesmo em casa, só para evitar e ver como isso vai evoluir, se vão vir outros sintomas ou se vai passar. Um casal de amigos meus, a mulher testou positivo, teve diversos sintomas, não evoluiu para um quadro grave, mas foi confirmado. E o marido teve alguns sintomas, mas ele fez o teste e deu negativo. É possível que ele realmente não tenha pego? É possível que ele não tenha pego, mas a gente vê o teste, dependendo do teste, está gerando muita confusão, né? O teste, por exemplo, de PCR, aquele do SWAB, né? Aquele vai indicar a presença do vírus, né? Então, esse é o teste mais correto para saber se você está infectado ou não. Mas ele tem
30% de falso negativo. Porque depende também de como a pessoa faz a coleta, várias coisas. Então, pode ter sido um falso negativo, né? Uhum. Mas é possível. Se a gente toma as medidas necessárias, a gente minimiza a chance. Mas a maioria das infecções tem sido dentro de casa, de pessoa para pessoa, dentro de casa mesmo. É, porque eles convivem. Aí, nesse caso, seria recomendado esperar algum tempo e, de repente, fazer o teste para ver se ele desenvolveu o anticorpo, alguma coisa desse tipo, ou não faria o teste, Olha, outro eu teste? acho, eu acho que hoje o teste de anticorpos ele não está ajudando muito, né? Porque sabe, Hum. porque a grande parte do teste também estão dando uma grande porcentagem de falsos negativos, né? Ah, E geralmente depois de 20 dias só que a pessoa pode ter um resultado mais acertado, pelo que eu tenho visto dos dados. 14 dias, mais para 20, depois de 20 dias melhor. Mas o que vai. A pessoa vai ter anticorpo para saber se tem ou não, mas isso não causa muita diferença para a pessoa, né? Então, o importante seria, enquanto está com sintomas, fazer o teste do SWAB para ver se tem o vírus, né? Então, e, entendi. e depois saber se eu tive ou não, tem que ver por que eu vou saber isso? Porque a gente não sabe ainda quanto tempo que o anticorpo fica, se esses anticorpos. Então, o meu medo é a pessoa falar, eu já tive, eu não vou mais tomar cuidado, entendeu? É, E porque até teve registro em São Paulo, se eu não me engano, de uma enfermeira, eu acho, era alguma profissional da saúde que tinha testado positivo e 5 meses depois ela testou positivo de Pois novo. é, os anticorpos para esse vírus, pelo menos o que tem se montado agora, que a gente tem visto, parece que até 6 meses ou menos, assim, eles vão durando, depois vai decaindo e a gente pode se reinfectar, mas não ter uma forma tão grave, né? Isso acontece para vários vírus respiratórios, né? Mas então, de Entendi. qualquer forma, a gente tem que continuar tomando cuidado, mesmo que a gente já teve, né? Isso é importante. Aham, entendi. Porque eu não A sei a ideia da a vacina. quantidade de anticorpos que eu produzi, se eu estou realmente Ah, protegido, ou se. Então, como não tem como saber isso, vamos nos proteger, né? entendi. A ideia da vacina seria também para ela conseguiria imunizar por um tempo maior, por exemplo, ou também. A ideia da vacina seria como a vacina, o vírus, ele entra por uma rota diferente, tem uma plataforma diferente do que da infecção natural. A É. ideia que a gente espera é que pela vacina a gente consiga ter uma resposta duradoura ou mais duradoura, né? Então é isso que a gente espera que tenha, mas isso a gente só vai saber depois que vacinar e fazer um estudo mais prolongado, né? Mas sim, a ideia da vacina é manter o anticorpos por bastante tempo, melhor do que pela infecção natural. Entendi. A Tera Cris fez algumas perguntas aqui pra gente, aí ela perguntou, mais ou menos nessa linha do que a gente estava falando do teste, ela falou assim, depois que achamos, quando a gente acha que tem Covid, quanto tempo podemos fazer o teste? Mas aí você já falou, né, que o ideal é fazer o teste enquanto está com É, os sintomas. enquanto você está com sintomas, você vai saber se você tem ou não. Depois, o que a gente tem, a maioria dos testes fala depois de 14 dias pelo menos, mas o que a gente tem visto para ter até 14 dias, você pode ter um falso, uma negativo, uma porcentagem muito grande. Depois de 20 dias, essa porcentagem diminui, né? Então, Uhum. talvez depois de 20 dias para você fazer o teste de anticorpos para saber se você tem anticorpos ou não, você tem uma maior chance de ter um resultado mais correto. E também no início, assim que começam os sintomas, eu tenho que esperar um pouquinho para poder fazer o teste também. Eu não faço assim no primeiro ou segundo dia Não, dos sintomas. pode fazer. Muitas vezes o teste vem até pessoas assintomáticas, sem sintomas, porque esse seria o ideal, testar todo mundo. Muitas vezes você É sem verdade. sintomas, você detecta o vírus também. Então, o ideal Ah, pode entendi. fazer logo quando você estiver no começo dos sintomas, Diverso. para você fazer o teste para saber. Isso é muito sensível o teste.
Entendi. A Tera Cris pergunta o que que o senhor pensa sobre o retorno às aulas presenciais nas escolas. Olha, eu entendo as pressões, eu acho que ainda não é hora, né? Mas talvez a gente não tenha escolha aí, né? A gente sabe que há uma grande quantidade de crianças que a gente tem visto que criança tem transmitido sim, né? Então, mas eu entendo as dificuldades de escola remota para um grande número de famílias do Brasil, sem acesso à internet, computador, muitos dependem até do lanche das escolas. Eu sei que isso é Sim. muito difícil de responder. Então, se a gente pudesse escolher, eu acho que ainda não é hora de voltar. Mas se tiver que voltar, tomar todo o cuidado, né? Foi muita coisa que a gente falou na última live. Os pais têm que Foi. conversar com as crianças, com seus filhos. Olha, você tem que seguir a regra, né? Dessa forma a gente diminui a chance de ter de propagar mais o vírus, né? Todo mundo tem que obedecer. A gente tem que ter certeza que as crianças façam isso também, o que é muito difícil, né, Milene? É Principalmente na verdade. hora do Criança é mais recreio. complicado. Quer brincar, quer correr, né? Pois é, e dividir, dividir, emprestar um lápis, uma caneta, o banheiro. Então, a escola vai ter que tomar todas as medidas, e muitas escolas públicas não têm condição de fazer isso, né? Álcool gel, máscara para todo mundo, limpeza dos banheiros, limpeza mais periódicas do chão, das cadeiras, se possível, deixar salas mais ventiladas. Tudo isso é importante, além das pessoas seguirem as regras. Dá para fazer com nível baixo de risco, mas é muito difícil. É verdade. A Graziela Leonel está assistindo a gente. Ela está escrevendo para a gente dos Estados Unidos e primeiro está te mandando um grande abraço, pois não vê o senhor há bastante tempo. E a pergunta dela é Um sobre abraço. viajar de avião e o vírus em superfícies. Como é que devem ser os procedimentos para viajar de avião nesse momento? Olha, os aviões, eles têm cuidado bastante das cabines agora, têm higienizado entre as viagens, estão fazendo um trabalho muito bom. O importante, e o ar dos aviões, ele é filtrado também por um filtro EVA, pelo que eu tenho visto, né, eu tenho lido. Então, o importante é você levar máscara, se possível, usar máscara durante todo o tempo que você está no avião, principalmente para as pessoas que estão no avião do lado. Sempre imaginar que pode ter alguém infectado perto de você sem sintomas. Então, usar máscara o tempo todo. Se você quiser levar, por exemplo, o que eu fiz quando eu viajei, eu botei num saco Ziploc um pouco daqueles lencinhos Clorox, por exemplo, para limpar o local que eu estava, a mesinha, botei num saquinho Ziploc comigo e eu limpei ali o cinto de segurança, enfim. Você pode tomar essas medidas, né? E é claro Tem que uma série de restrições, né, para poder embarcar nos aviões. Está sendo permitido, por exemplo, entrar com álcool em gel ou, de repente, olha, álcool líquido para o, poder pulverizar, né? o álcool gel ele está Poltrona, sendo essas coisas? bastante limitado o volume, mas eu já fiquei sabendo que eles vão parar com o álcool gel, principalmente por causa de segurança. Se você tiver 3, 4 pessoas Uhum. com álcool gel, você pode juntar que isso é inflamável e tudo, então Sim, isso eu é possível imaginei. de algum problema, enfim, ação terrorista, qualquer coisa, né? Então, isso vai acabar parando a questão do álcool gel. Então, se você puder levar alguma coisa, primeiro, eu acho que os aviões estão sendo higienizados direitinho, né? E se você higienizar, você levar máscara, lembra que o problema não é a sua mão suja. O problema é a mão no rosto. No rosto. A mão suja no rosto, né? Isso, exatamente. Então, eu sujei minha mão. Tá, mas então espera a Não oportunidade de toca lavar a no mão. rosto. Lava a mão depois. Então, talvez aí a hora que você vai estar um pouco mais vulnerável é quando você estiver comendo no avião e tal. Vai ter que tirar a Uhum. máscara, obviamente.
mas eles estão fazendo todo o distanciamento, então isso tem sido feito direitinho, pelo que eu tenho visto. E a outra parte da pergunta dela era sobre o vírus em Contaminação. superfície. Sim. O vírus na superfície ainda é um problema, né? O vírus pode ficar na superfície, em superfície, dependendo da superfície, até por vários dias. Mas é importante lembrar disso. Se eu coloquei a mão numa superfície infectada, isso não é problema. O problema é eu não colocar no meu rosto, né? Então, esperar eu chegar em um local onde eu possa lavar a mão ou Uhum, higienizar a mão com álcool gel, alguma coisa, né? Então, o problema da superfície sempre vai existir, mas eu tenho que ficar ciente disso, mas não ficar é. desesperado se eu encostei numa superfície, a um carrinho de supermercado, por exemplo, mas é só eu lembrar, eu não vou ficar ajeitando a máscara toda hora, coçando o olho, tudo, porque minha mão pode estar Uhum. infectada. Esperar, sempre higienizar as mãos. É verdade. O Bruno perguntou aqui qual é a possibilidade de contaminação no ar. Eu não sei se ele estava se referindo ao ar dentro do avião Então, ou se é no ar em geral. se for no avião, eu acho que, pelo que eu tenho visto, o ar tem sido renovado e passa por um sistema de filtro para filtrar essas partículas, relativamente seguro. E partículas no ar, de uma forma geral, lembrar que se você estiver num lugar fechado com uma pessoa que esteja expelindo o vírus, isso vai depender da proximidade com essa pessoa e também da concentração, de quanto tempo você fica naquele ambiente. Né? É uma coisa quase que diretamente proporcional. Quanto mais perto, pior, e quanto mais tempo você ficar ali, pior também. Mais chance de ser infectado. Ao ar livre é mais tranquilo, é mais difícil a infecção ao ar livre, porque você tem ali vento levando, você não cria uma concentração de vírus. É só ter cuidado de não aglomerar, mesmo ao ar livre, se você aglomerar, né, há um risco maior. E se você estiver correndo, por exemplo, não ficar correndo colado numa pessoa na tua frente que está respirando também, sempre correndo do lado, para você sempre ter esse cuidado, mas sempre, se De possível, sair ao já. ar livre. Aham, entendi. Há algum tempo ouvi dizer, por exemplo, que perto dos hospitais de campanha ou dentro dos CTIs de Covid, que a carga viral seria maior. E aí a chance de contaminação seria maior. Mas, por exemplo, eu conheço também pessoas que chegaram a precisar ser internadas por outros motivos que não era Covid-19, mas o protocolo do hospital, hoje em dia, coloca a pessoa direto na enfermaria, no CTI de Covid, mesmo sem saber se é ou não. Depois os testes confirmaram que a pessoa estava negativa, não tinha coronavírus, e aí só depois é que mudaram. E mesmo debilitada, ela não pegou coronavírus. Acho que eles estão com todos os cuidados. É possível evitar que a pessoa que está dentro de um CTI de Covid pegue, né? Tem várias coisas aí. No começo, agora, como diminuiu agora o número de pessoas que estão indo para o hospital, eles mudaram um pouco os procedimentos, mas no começo não, eles tinham até sala de espera para suspeito de Covid, tudo separadinho. Né? Hoje, como dependendo do hospital e da localização, como a procura diminuiu, eles foram alterando um pouco esse protocolo. Né? E é claro, com tudo que tem sido feito, né, conforme a gente vai conhecendo, então eles conseguiram diminuir dentro dos hospitais a chance das pessoas serem infectadas. Né? Mas no começo ficou muito ruim, porque era muita, muita gente, então Muita teve que gente. separar rapidamente, como eu falei local onde tem pessoa infectada e se ficar muito tempo ali, se for sem ventilação, é uma regrinha de matemática que sempre dá certo, né? Então, ou dá errado. É verdade. A Tera Cris perguntou aqui que agora vai chegar a primavera e o verão, né? E o uso do ar-condicionado é recomendado ou não? O ar-condicionado é problemático, viu? Principalmente esses que split, que eles não renovam o ar. Então, fica só circulando ali o mesmo ar. Então, se puder evitar ficar num local fechado com esse ar-condicionado, em locais grandes, empresas, tem medidas que eles podem tomar
para que o ar seja renovado ou limpo, passa por um filtro, como eu falei, mas dentro de casas e locais menores, realmente esse ar-condicionado que a gente está acostumado de splitter, eles não são ideais, não. Então, se Uhum. tá, entrar num lugar assim, que tem bastante gente, manter o uso de máscara, né, se possível, e não ficar muito tempo no local. Mas eu sei que às vezes é difícil, inclusive a nossa casa, né? É verdade. E de preferência sempre janela aberta, né? Liga, ventilador é melhor. Se puder, janela aberta e ventilador, renovação do ar, isso protege. Hoje protege, né? Mas, se possível, sim, é uma prática boa. E o que que o senhor acha sobre o uso da Face Shield? É recomendável e em quais situações? O face shield, ele é um complemento à máscara, tá? Então, assim, não adianta eu usar o face shield se eu tiver sem máscara, né? Teve até um restaurante que botaram só face shield, que eu estava lendo no restaurante, e os garçons contraíram Covid. Então, Puxa vida. se você tem uma ocupação que está sempre em contato com pessoas, passando por você toda hora, caixa de supermercado, por exemplo, se não tem aquele shield já, né? Então, aí sim, usa a máscara e o face shield, que é uma proteção extra. Mas, então, se for Uhum. usar o face shield, usa como uma proteção extra, mas não como a única proteção. Aí, nesse Substituto. caso, a máscara é mais importante. Entendi. Ela comenta aqui que ela viu uns vídeos no YouTube de igrejas lotadas e que ficou assustada. Olha, eu também fico, viu? Eu sou evangélico, eu fico super assustado. Eu tenho ajudado, né? Muitas pessoas, muitos líderes religiosos têm conversado comigo. Eu tenho aconselhado. A gente vê que muitas igrejas estão fechadas ainda. Que a meu ver a igreja deveria ser a primeira a fechar e a última a abrir, né? Porque a gente está aí a gente está evitando, a gente está protegendo os mais fracos e os vulneráveis, né? Então, É verdade. infelizmente, a gente tem visto isso e eu não concordo com isso também, não, viu? Porque aglomeração, a gente sabe que cantar, por exemplo, É, aumenta a possibilidade de transmissão e as pessoas vão para a igreja, sempre estão cantando, estão se abraçando, que é aquele ambiente que mais próximo, né? Então, é um convite à transmissão. Infelizmente, ainda não era hora das igrejas estarem abrindo, infelizmente. é verdade. Sobre os tratamentos que estão disponíveis agora, eles já estão tendo melhores resultados? Olha, infelizmente a gente não tem nenhum, assim, bom, a gente tem autorizado que já estão fazendo como a hidroxicloroquina, preconizando, né? Mas a gente tem alguns tratamentos que estão em estudos clínicos, né? O governo tem feito estudo clínico com a nitazoxanida, que é o que a gente conhece por Anita. Ao meu ver, eu trabalho há muito tempo com essa molécula para outros vírus, e é um tratamento que eu tenho visto que tem funcionado muito bem. Então, assim, eu tenho esperança que seja logo liberado, que eu acho que tem funcionado e tem várias cidades que já estão fazendo esse protocolo com a nitazoxanida, que a gente chama off-label, né? Alguns médicos Uhum. estão usando com resultados excelentes. 100 pessoas evoluem para grave. A ivermectina tem dado resultados bons também, estão em estudos clínicos. Né? E a própria hidroxicloroquina, se for feito direitinho, principalmente no começo dos sintomas, gente, sempre com acompanhamento médico, tá? Também tem dado resultados bons. Sim. Então, eu vejo com bons olhos, principalmente a nitazoxanida e a ivermectina, os estudos clínicos, torcendo para isso acabar logo, para poder ser liberado, que, a meu ver, vai ser uma saída mais rápida do que a vacina por enquanto. A vacina ainda deve. Tem várias vacinas, né? Quantas vacinas estão sendo testadas no Brasil hoje? Olha, eu vejo duas principais, né? Tem outras, né? Agora, principalmente Aham. a do Butantan, que é uma vacina de vírus atenuado, e a da Fiocruz, que é uma vacina onde eles usam outro. A do Butantan, que é inativada, desculpa, que é o vírus inativado, e a da Fiocruz,
que é uma vacina que utiliza uma plataforma de outro vírus que não é nociva, né, atenuada. Essas duas eu acredito que são as que estão mais na frente agora para teste no Brasil. Agora, ainda a gente tem que esperar, né? Apesar da gente, as pessoas estarem muito otimistas com vacina, a gente sabe que qualquer fase da vacina pode dar errado, né? Então, a gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o aspecto de segurança e eficácia, né? Ah, A segurança é primordial, então, muitas vezes, só quando a gente começar a vacinar muitas pessoas, a gente começa a ver a segurança da vacina e eficácia, mesmo que ela funcione, por quanto tempo ela funciona. Então, assim, tem muita coisinha pequena ainda que a gente tem que ver. Alguns falando aí a vacina pronta para agora, né? Teve a vacina da Rússia que saiu. pois é. Mas Eu, parece que ela ainda está na fase 1, né? eles estão falando que estão indo para a fase Eles... 3 pelo que eu li. Só Ah, que, tá. só que disso para frente ainda tem um caminho muito longo, né? Então, não adianta eu não adianta eu falar que eu tenho a vacina se eu ainda não cheguei lá, entendeu? Então, dá uma falsa esperança para as pessoas. Então, as pessoas mais otimistas, pelo menos pessoas que não estão envolvidas com as vacinas, né, com os testes e tal, talvez a gente preconize aí para metade do ano que vem. Mesmo assim, é muito rápido, né? Então, mas eu espero estar errado, espero mesmo, né, que isso chegue antes. Tá? Mas eu acho que a parte dos medicamentos vão ser liberados ainda antes da vacina. E se a vacina sair, a gente ainda, quando começar a vacinar a população, a gente ainda vai ter que esperar um tempo para saber o quanto que essa vacina está realmente protegendo ou não. Então, mesmo fazendo fast track, que a gente chama, né, está correndo muito, a gente tem coisas que não dá para apressar. Né? Então, vamos esperar, mas meio do ano que vem eu espero estar errado, que seja antes. Então a vacina, talvez para o meio do ano que vem, os tratamentos um pouco antes. Quando a gente tiver já tratamentos assim mais seguros, né, mais eficazes, a gente já pode ficar mais tranquilo no caso de pegar a Covid-19, ter menos Olha, chances de evoluir para um quadro eu grave? acho que se a gente puder ter um medicamento que é seguro, todo mundo pode usar, a maioria sem efeitos colaterais, sem muita complicação. E quando eu começo com sintomas, eu posso tomar esse medicamento e não vou evoluir para grave, então a gente pode cuidar muito, muito mais da flexibilização, né? E Hum. ficar mais seguro, né? Eu sei que, por exemplo, com a nitazoxanida, nos Estados Unidos estão fazendo testes como prevenção em locais de lar para idosos, por exemplo. Então, se eu tenho grupo de risco, eu posso tratar, se for algo seguro, tratar as pessoas de grupo de risco. Dessa Hum. forma, eu posso flexibilizar mais, aí eu posso mandar as pessoas para a rua, porque eu vou estar protegendo os meus vulneráveis. Então, assim, Entendi. para a gente facilita, sim, a gente retomar, porque a gente chama de normal, entre aspas, né? É verdade. Até a Cris tinha perguntado aqui qual era o nome do primeiro remédio que você citou. Eu acho que foi. Foi a nitazoxanida, né? Foi o primeiro, foi A esse? Ah. nitazoxanida que tem vários fabricantes, né? O que a gente conhece mais é o Anita, né? Foi a primeira, mas e é importante que esses remédios, tanto a nitazoxanida quanto a ivermectina, que eles não têm a patente, já que não tem um laboratório dono delas. Então, assim, são medicamentos baratos também, não tem porque várias empresas fabricam. Então, isso também é, joga a favor desses medicamentos também, né? Uhum, entendi. O Bruno, ele faz doutorado na UERJ e aí ele está perguntando como é que está a questão da volta das universidades. Que uma hora ele quer voltar, principalmente para os experimentos dele, mas outra hora ele fica com medo. Como é que você pensa É, como é que você está vendo a volta das universidades? o Bruno, a gente tem que ver vai depender aí do essencial, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro ainda só o que é
considerado essencial são as pessoas que estão voltando, principalmente da área de saúde, mas também se o seu trabalho é importante para você se formar, por exemplo. Às vezes você não pode deixar para trás. Aham. Né? Então, ou se você trabalha com Covid ou não, se são outros experimentos. Então, tudo isso é importante para você levar em consideração, mas as universidades já estão permitindo, dependendo do tipo Da de área de pesquisa que você pesquisa. está, você e o quão isso é essencial para você, você voltar e começar a trabalhar dentro de certos cuidados, né? Então, a UFRJ está agora finalizando, por exemplo, o Manual de Biossegurança. Tudo vai ter muita coisa vai ter que ser alterada, inclusive a cultura das pessoas de biossegurança, né? Então, a gente Uhum. vai ter que ser mais enfatizado. Mas então a gente tem que ver. Ainda realmente, como eu não acho que é hora das escolas voltarem, não é hora das universidades voltarem, mas a gente também, e muitas universidades estão fazendo cursos de forma remota, é, É, fornecendo equipamento para os alunos que não têm sim. condição. Então, Eu esse faço esforço está mestrado sendo na feito. UFRJ. E aí, depois de bastante luta, né, durante esse primeiro semestre, que foi interrompido, agora vai começar as aulas online, de forma remota. É isso, eu mesmo já dei aula de pós remota e foi muito direitinho, eu gostei muito. É claro que a gente gosta de olhar para a cara das pessoas, né? Então, a É gente verdade. perde Mas aquele, os muitas vezes experimentos em laboratório acabam precisando ser presenciais, né? mas tem as aulas de laboratório que talvez Sim. possa deixar um pouco para mais tarde essas aulas, mas se É puder fazer presencial, verdade. ou se tiver que fazer experimento que é essencial para o seu trabalho, para você se formar, então tem como fazer isso de forma segura também. É só seguir as regras direitinho da universidade, né? É verdade. O pastor Revmel pergunta aqui sobre o fortalecimento do sistema imunológico com vitamina D. Se faz diferença, se ajuda na Olha, Covid-19. todo adicional nutriente é importante, né? Não só pelo caso da Covid. Vitamina D, principalmente se você tem ficado muito em casa, não tem saído para o sol, é importante você ter o suplemento, né? Agora, todos esses suplementos, eles são importantes, depende da sua qualidade de vida, da sua atividade, de como você come, né? Isso não vai impedir você de contrair o vírus, mas pode ajudar o seu organismo, o sistema imune, a Para se lutar contra recuperar. o vírus, se você tiver com alguma deficiência desses minerais, dessas vitaminas. Então, se você não está pegando sol direito, por exemplo, não tendo que é importante para a formação de vitamina D. Então, vale a pena você entrar com suplementos, sim. Uma das coisas boas que eu ouvi li em algumas pesquisas que aconteceu durante a pandemia é que as pessoas procuraram ter uma alimentação melhor, né? Mais equilibrada, mais saudável, preocupados com a imunidade, de melhorar a saúde, né? Olha, muita coisa a gente está mudando, né, Milene? Eu acho que a gente tem que tirar algumas coisas boas disso, né? Alimentação, a pessoa se preocupar, exercício, como é que eu vou fazer isso dentro de casa, né? Tem que manter a atividade e ficar mais perto da família, quem sabe, né? Então, É verdade. tudo isso ajudou um pouco, né? Mas é verdade, se alimentar bem, se você está mais em casa, você tem mais chance de se alimentar melhor do que se você está na rua, passa e come um lanchinho em qualquer lugar, né? É Então, a verdade. gente tem que tirar, espremer o bom das coisas ruins, sempre, sempre. É verdade. A Tera Cris está perguntando aqui como é que está a pesquisa sobre tipo sanguíneo, porque ela leu que há pessoas que podem ser imunes por causa do tipo sanguíneo? Eu não vi nada ainda assim que eu possa falar, estão batendo martelo em cima disso, entendeu? Então, assim, estão pesquisando, mas não é nada que ainda a gente possa ver que é uma correlação que não dá para falar, isso existe mesmo. Então, se ainda existem dúvidas, a gente não tem nenhuma pesquisa ainda que comprove isso. Então, mas tem muita gente pesquisando, tá? Então, por enquanto, a gente não pode falar nada ainda não. Tá ótimo, então vamos aguardar as pesquisas. A Nádia Ferraz, ela perguntou como lidar com o psicológico ao saber que testou positivo para Covid-19. É Nádia?
Isso. Ah, você já é a mesma coisa, eu peguei gripe, o que que eu vou fazer, né? Eu vou tentar me cuidar, né? É claro, tem que ver se eu sou grupo de risco ou não, se eu tenho alguns fatores que possam agravar ou não. E a ideia é acompanhar a evolução. Se eu ver que eu estou evoluindo mal, claro, sempre procurar ajuda médica. Mas não, o que eu falo assim, eu já peguei gripe. Eu não vou entrar naquela, é uma gripezinha, não, porque isso a gente vê muita gente morrendo, né? Mas muita gente morre de gripe também, tá? Então, se você for uma pessoa que não está no grupo de risco, então vê a evolução. Se você vai para um médico que está tratando off-label, um desses medicamentos, eu acho até interessante, tá? Mais acompanhamento médico, porque antes a gente falava assim, se você começar a sentir falta de ar, vai para o médico, fica em casa. Mas não, hoje a gente não fala isso. Se você deu positivo, vai no médico, vê se ele pode te ajudar de alguma forma a começar o tratamento, porque quanto mais cedo, melhor. Então, não espera Uhum. ficar grave para procurar atendimento médico, tá? Então, se você está com sintomas, principalmente febre, falta de olfato, tosse, está assistindo prostrado, dor no corpo, procura um atendimento médico, sim, tá? Porque quanto mais cedo tratar, menos chance você tem de evoluir para a gravidade, tá bom? Mas É não é para verdade, ficar isso foi uma desesperado, orientação não. que a gente dava muito no início, né? E que Isso, depois viu que não era o melhor a não ser é. feito. Mas não é para ficar desesperado. Lembra que quando a gente fica desesperado, o nosso sistema imune ele abaixa também. É Então, a verdade. gente tem que manter o equilíbrio, procurar contato e lembrar que isso aí a gente vai vencer. A gente sempre pensa no melhor, né? E com tratamento precoce, a gente aumenta muito a chance de não evoluir para grave. É verdade. A Graziela Leonel, que está nos Estados Unidos, ela pergunta que ela fala que os sogros vão visitá-la. Ela está grávida, na verdade. O neném vai nascer e ela já tem um filho com 1 aninho. E aí os sogros vão visitá-la para conhecer a criança, o bebê que vai nascer. E aí ela pergunta se eles devem fazer uma quarentena antes de 14 dias, por exemplo, antes de entrarem em contato com o recém-nascido, ou de repente fazer um teste assim que chegarem de viagem. Qual é a orientação que o senhor dá nesse caso? Ô, Graziela, tudo bem? Olha, eu não sei quanto tempo os sogros vão ficar aí. Às vezes, se ficar 14 dias é o tempo que eles vão ficar com você. Agora, situação, eu acho que eles deveriam usar máscara dentro de casa, né? Se possível, se eles não vão ficar muito tempo, usa máscaras. Quando chegar em casa, tenta limpar as malas direitinho. Lembra que as malas passaram por avião, por pessoas diferentes. Talvez limpar o externo das malas antes de botar no quarto, por exemplo, trazer para o quarto. Desinfecta bem. Tomar um banho, trocar de roupa, botar as roupas para lavar. Tudo isso você diminui a chance de trazer alguma coisa de fora. E usar máscara pelo menos alguns dias, né, manter, não dividir talheres, essas coisas, até que, se possível, 14 dias, se não, pelo menos uma semana, para ver que está todo mundo bem, né? E você E acha que seria válido fazer um teste lá assim que chegassem? se eles conseguirem fazer o teste, talvez não vai machucar, né? Fazer o teste pode detectar é, se tiverem, né? Mas às vezes é difícil você fazer um teste só para testar. Talvez eles precisem de uma receita médica, né? É difícil você chegar no lugar mesmo com seguro, falar, eu quero fazer um teste para COVID, porque você está sentindo alguma coisa e tal. Talvez seja difícil fazer o teste. Mas se for fazer o teste ele pode dar um resultado logo, mas lembra que tem uma possibilidade de falso negativo também. Então, de preferência, mesmo se fizer o teste, manter o mais tempo possível o uso de máscara e higiene pessoal, né? E eu sei que é difícil, mas um pouco do distanciamento. Com o bebezinho em casa, isso é difícil. Ah, Mas bota uma máscara direitinho, né?
e protege direitinho. Então, tomar cuidado por pelo menos alguns dias, né? Eu acho isso importante. A Jaque Maria pergunta se é possível que uma pessoa que tenha, é uma pessoa ter tido Covid sem sintoma nenhum e só descobrir depois que já teve Covid. Pode tranquilamente, né? A gente tem acontecido muitas. Se a gente for fazer uma sondagem de anticorpos na população, muitas pessoas vão ficar surpresas. E eu tenho anticorpo, porque às vezes passa como uma dor de cabeça, por exemplo, a pessoa se sentiu, hoje eu não estou Uhum. bem, mas amanhã já está bem, e foi Covid, né? Foi uma Eu infecção. conheço uma família que só uma pessoa na família teve sintoma. Aí, muito tempo depois, outra pessoa teve algum sintoma. E aí resolveram fazer o teste em todo mundo. E todo mundo já tinha tido. Pois é. Então, isso é muito comum, né? Aliás, eu acho que é o mais comum do que a doença mesmo, que a gente tem visto. Uhum. Temos uma pergunta aqui. Assim, se os maiores de 60 anos vão ter que ficar isolados até chegar a vacina e depois se ainda vão ter que esperar para ver se a vacina é eficaz. Mais de um ano de isolamento seria? Ninguém aguenta, né? Olha, eu tô torcendo para os Seixas, eu acho que perguntou, se eu não me engano. Seixas. Eu tô torcendo para os medicamentos serem liberados logo. Eu acho que essa vai ser a saída mais rápida, né? E se você sair, quem tem mais de 60 anos, sair talvez a gente tem visto um decréscimo de forma geral no Brasil. A gente acompanha lá com a FJ o Covidímetro, que a gente chama, né? Então a tendência é ir diminuindo a quantidade de infecções no país de um modo geral, mas se você tiver que sair, toma as medidas que a gente tem falado aqui, que você vai diminuir muito o risco de contágio, tá? Mas evita mesmo aglomeração, locais assim que você sabe que tem pessoas sem máscaras, que não estão se importando. Se você evitar esses locais, você pode sim sair, vai para o ar livre, vai caminhar, se não tiver ninguém por perto, é um risco muito pequeno, mesmo se você tiver sem máscara, por exemplo. Então, a gente vai ter que conviver com isso até que a gente tenha um medicamento ou vacina, infelizmente. Mas, assim, dá para fazer as suas coisinhas se você tomar todo o cuidado necessário. É verdade. A Graziela agradeceu muito as suas informações e está mandando um abraço para o senhor. A outra, Graciela. Aham. É, aproveitando só a pergunta do Seixas, falando sobre os maiores de 60 anos, sobre a vacina de Oxford, eu li que essa semana eles liberaram, né? Ampliaram a faixa etária de testes. Agora, pessoas, acho que até 69 anos, se eu não me engano, vão começar a testar a vacina. Para elas, tem algum risco maior do que para a faixa etária até 55, que foi a primeira? Ela risco para participar dos testes da vacina? É. É. Não, a gente sabe que o teste da vacina, eles estão testando duas coisas, né? A segurança e a eficácia, né? Uhum. Então, a gente vê que até eles chegarem nesse ponto, já testaram segurança em animais, né? Já testaram em um número menor de pessoas, agora estão testando um número maior de pessoas. Se eu falar para você, não tem risco, não, tem algum risco, sempre tem um risco, né? Mas o que eles estão fazendo é tentar minimizar o máximo possível esse risco. Mas se a gente não tiver essas fases em que várias pessoas são voluntárias, a gente não consegue evoluir para frente, né? Então, É é só verdade. lembrar que para eles chegarem nessa fase, eles já passaram vários testes de segurança, mas não está 100% ainda seguro, que eu estou falando, né? Então existe um risco, mas a meu ver agora, o que a gente espera é que seja um risco mínimo, né? Porque é claro que a gente não acompanha o que eles estão fazendo e muitas dessas coisas são fechadas, né? Eles não, o número de pessoas que já foram Sim. testadas e tudo. Mas, então assim, há um risco, mas o risco, quanto mais pessoas vão colocando, para cada fase que eles vão, o risco vai diminuindo, sim, né? E aí se torna importante testar com as pessoas,
porque são as pessoas que vão usufruir, né? É verdade. Professor, nosso tempo está acabando, infelizmente, Já deu uma mas eu hora acho que a também? gente Poxa. já foi rápido, né? A gente bateu um papo tão legal aqui, Aham. tiramos bastante dúvidas, e aí, assim, espero poder contar com você de novo aqui em breve para poder trazer as novidades para gente sobre essa Prazer, luta aí contra a prazer estar com Covid. vocês. Espero que o pessoal E goste, né? queria Eu acho que gostaram, porque tiveram várias carinhas aqui, a mãozinha assim, carinha com olhinho, a Fátima com carinha com coraçãozinho. Ah, Olha, Tereza, chegou uma última pergunta, mas a gente só tem 4 minutos. Vamos ver se o professor tá, consegue responder rapidamente, que senão o Instagram derruba a gente. Que ela fala que a mãe tá. vai fazer 80 anos dia 26. Ela mora com ela, pergunta se pode ir à casa. Ela não mora junto. E ela pergunta se pode ir lá na casa dela comemorar com ela, com máscara e mantendo alguma distância. E falou que ela sai mais do que ela, que também, mas as duas são um grupo de risco. Olha, Ela pode ir comemorar o aniversário? se for para comemorar, mantenha distanciamento social, à medida do possível, tá? Máscara, procura. O ideal é vai visitar, mas fica na distância, não dá aquele abraço gostoso, infelizmente, mas mantém máscara, higiene. Se aonde você ficar depois, quando você sentar, leva alguma coisinha, higieniza para sua mãe, a cadeira que você deixa, cuida dela, os locais, desinfecta direitinho. No caso de você ter trazido alguma coisa da rua, deixa o sapato do lado de fora, por exemplo. Toma alguns cuidados para trazer o vírus para dentro de casa. Usa máscara, né, se possível, e evita o. Poxa vida, na última resposta começou a travar o áudio. Você tá me ouvindo agora? Acho que agora voltou. Ah, agora voltou, é. Não sei se ouviu minha resposta. É, eu ouvi você falando até a parte de se ela levar alguma coisa da rua para poder higienizar também o que ela Isso, carregar com ela. sempre pensar em não trazer vírus de fora para dentro de casa, deixa o sapato do lado de fora, por exemplo. E quando sair, limpa direitinho onde você ficou e evita dar aquele abraço apertado que você quer dar, infelizmente. Ah, espera um pouquinho mais para dar o abraço apertado. Professor, muito obrigada. E assim, tem alguma mensagem final para poder passar para quem está assistindo a gente? Alguma coisa, algum Olha, resumo, olha, alguma coisa da conversa? lembra que eu falei que a gente tem que obedecer às regras por enquanto. Enquanto não tiver medicamento e vacina, a única coisa que a gente sabe que funciona é obedecer às regras. Máscara, distanciamento, higiene pessoal, dentro do possível. Se a gente fizer isso, a gente consegue controlar o máximo possível esse vírus e para a gente sair disso o mais rápido possível, tá bom? Perfeito. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Grande Obrigada prazer. pelas informações e a gente espera em breve poder contar aqui com a sua participação novamente. Claro, é só convidar, Milene, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Essa live vai ficar salva, tá bem? E aí depois quem perdeu o início, quiser assistir, é só ver aqui no nosso IGTV. Muito Um obrigada. Uma abraço. boa noite a todos. Boa noite, professor. Abraço. Tchau.